Vamos receber mais instruções, esclarecimentos. Vamos ser esclarecidos, vamos aprender mais, vamos ser mais edificados com conhecimento espiritual, as verdades que precisamos conhecer. Então, convido você agora, mais uma vez, diante de tantos trabalhos que eu tenho proporcionado aqui, nesse meio de comunicação, trabalhos de informação, de esclarecimento, comunicando a verdade do Evangelho, as verdades espirituais de Deus, aonde, por meio desse trabalho, eu tenho feito um combate em defesa da fé, corrigindo, repreendendo, levando a verdade de Deus diante das muitas mentiras pregadas, no sistema religioso por homens que se colocam como de Deus, que estão levando doutrinas de demônios para as pessoas, doutrinas que levam o povo a ser instruído dentro de um entendimento com Deus anátema, um evangelho anátema, onde leva as pessoas a buscar salvação, viver com Deus, encontrar Deus, na direção de um evangelho anátema. E diante de tudo isso, meu trabalho no reino de Deus é combater as obras infrutuosas das trevas. Fazer o bom combate da fé contra os falsos profetas que pregam as falsas doutrinas, heresias de perdição. Meu trabalho como ministro no reino de Deus para ministrar o Evangelho, o meu trabalho é corrigir, instruir, repreender, não na minha autoridade, mas com a autoridade da palavra de Cristo, a verdade. E esse trabalho de instruir, corrigir, repreender, não é confortável. Não é confortável. Por que não é confortável? Porque pregar o Evangelho, ser profeta, ministro de Deus, para agradar o povo é muito fácil. Para poder ter conveniência nos ambientes, nos lugares, poder estar bem, satisfeito com as pessoas. Esse trabalho caiu aqui a internet, mas a gente vai voltar no nome de Jesus, levando aqui novamente para você a comunicação da informação e do esclarecimento que você precisa ter para o conhecimento da verdade. Então, como eu estava dizendo, ser pregador de Deus, ser profeta, ser ministro de Deus, pregando esse evangelho aí, levando para o povo essas mensagens que agradam as pessoas, que é conveniente às pessoas, que leva as pessoas à autoajuda, que convida as pessoas a crer em Deus como seu servo, é muito bom. Esse evangelho aí é muito bom de levar, é muito bom de pregar. Vai ter a aceitação do mundo. O mundo ama o que é seu. O mundo recebe o que lhe convém. Por isso que Jesus vai dizer, eu aborreço o mundo. O mundo se aborrece comigo. Por que, Jesus? Porque eu denuncio as suas más obras. João 7,7. Jesus vai dizer isso. Porque a pregação de Jesus não era, Deus te ama. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai te dar casa. Tu és um vencedor, tu és um escolhido. Tu és importante para Deus. Olha, não se preocupa não. Porque Deus tem coisa grande para ti. Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. A pregação de Jesus não era essa, irmão. Se fosse essa, os religiosos não se aborreciam com Jesus. O mundo não se aborrecia com Jesus. O sistema mundano, onde as pessoas estão presas, sistema religioso, e todos os outros sistemas que estão nos princípios das trevas, não nos princípios de Deus, da verdade.
A pregação de Jesus não era confortável para ele, porque levava ele a constranger as pessoas. Por que Jesus disse que não veio trazer paz ao mundo? Veio trazer guerra. Porque ele veio com uma mensagem que vai conflitar com você. A mensagem do Evangelho, ela conflita com você, com a sua vida, com o seu entendimento, com a sua forma de pensar, com a sua forma de crer, com a mensagem. A internet está caindo aqui, meus amados irmãos, mas a gente vai continuando, parando assim, a gente continua aí esperando o sinal chegar para a gente levar a comunicação para você. Pense num meio de comunicação importante para se pregar o Evangelho, não é dentro da igreja, é aonde tiver pessoas ouvindo. O Evangelho tem que ser pregado. E na internet, há milhões e milhares de pessoas que são alcançadas por esse meio de comunicação. É aqui que nós devemos priorizar, levando a mensagem do Evangelho, até porque, dentro das muitas igrejas do sistema religioso, o povo está impedido de ouvir a verdade. E é por aqui que eles vão ser iluminados, ouvindo a verdade do Evangelho, recebendo a luz de Deus, a palavra. É aqui, no meio de comunicação, que muitos vão ser despertados a sair dali, daquela e daquela outra igreja, onde estão sendo privados da verdade, com um evangelho, uma doutrina, uma mensagem anátema, que não leva a Deus. Então, como eu estava dizendo, a mensagem que Jesus veio pregando não era agradável para as pessoas ouvirem. De princípio, era amarga. Mas quando você aceita, depois você vai ver o doce. A mensagem do mundo, ela é doce. Ela é aceitável. Ela é confortável. Ela é satisfatória. Essa mensagem desse evangelho anátema que o povo está vivendo hoje, dentro das igrejas sendo instruído, agrada a multidão. Por isso, escuta, é por isso, que esses ambientes estão lotados, abarrotados de gente, de pessoas, uma grande multidão, uma massa grande de pessoas dentro das igrejas, lotando as suas igrejas, porque estão dentro da conveniência, recebendo uma mensagem de autoajuda, buscando um Deus que é servo, não um Senhor, buscando um Deus que dá a eles o que eles querem, não buscando o que eles precisam de Deus. As igrejas estão lotadas, porque é uma mensagem confortável, agradável, satisfatória, conveniente de ouvir, que esses falsos profetas têm levado para o povo dentro dessas igrejas. Aí, como lá vocês estão privados da verdade, com a mente cauterizada, na mentira dos homens que prendem vocês, cauterizando o entendimento de vocês, presos dentro das igrejas e privados de ouvir a verdade, aí Deus faz você estar agora ouvindo esse vídeo pela internet, para você ouvir a verdade, para te esclarecer, iluminar o teu entendimento, para tu ser livre da mentira e do engano e das trevas que tu estás vivendo dentro dessas igrejas, como verdade de Deus. É a internet um grande meio de comunicação, onde Deus está levando o conhecimento para a libertação de muitos que estão escravos dentro do sistema, impedidos de ouvir a verdade, porque Deus não está no sistema. Então eu quero que vocês entendam, a pregação do Evangelho, para quem prega, o ministro do Evangelho de Cristo, verdadeiramente estando no Evangelho, ele não vai ter multidão, aplausos, confortos, convites, agendas, considerações. Pregar o verdadeiro Evangelho não traz riqueza, não traz fama, não traz popularidade. Pregar o verdadeiro Evangelho é você entrar num campo de desconforto, é você se expor, é você aborrecer pessoas que você gosta, pessoas que você considera, pessoas que são amigas, pessoas que você tem muito estímulo, amor, carinho. Mas como você tem um compromisso no reino de Deus de ser um pregador da verdade,
Você não pode ser conivente, nem agradar e nem ser parcial com nenhuma pessoa que não esteja na verdade, que precise ser corrigida. Nós temos que corrigir, repreender, instruí-la com a verdade. Nós não podemos comunicar, concordar, compactuar, aceitar e nem viver aprovando essa vida maldita que vivem como se fosse uma vida abençoada por Deus. Pregar o evangelho é isso, irmão. É contrariar a direção que o povo vive. Pregar o evangelho é entrar num campo de desconforto. Não é ter um império, não é ter uma igreja de rei, não é sentar governando o povo. Pregar o evangelho não é isso não, irmão. Que hoje esses homens aí estão vivendo dentro dos seus impérios, nos seus tronos, com a sua plateia de servos, aplaudindo e servindo a eles, ovacionando eles, glorificando a eles, idolatrando eles. Não, pregar o evangelho não é isso não. Pregar o evangelho, irmãos, é entrar numa zona de desconforto, é se expor, é ir até pessoas, é aborrecer pessoas, não é estar agradando pessoas com a mentira, é pregar a verdade para aborrecer. A verdade aborrece. Pregar o evangelho, irmãos, é um compromisso que Deus nos deu, que é árduo, é estreito, não é fácil. Vai pregar o evangelho para a tua família, que está com o entendimento obscurecido, que está vivendo uma vida com Deus, não dentro da verdade do evangelho. Vai pregar o evangelho para aqueles que estão vivendo a sua vida de fé em Deus, dentro do sistema católico romano. Vai pregar o evangelho para aqueles que estão vivendo a sua vida com Deus, dentro do sistema religioso evangélico. Vai pregar o evangelho para essas pessoas que estão com seu entendimento formado pela sua religião, para ver o que tu vai receber, para ver se eles vão te aplaudir, para ver se eles vão te abraçar no meio deles. Vai pregar o evangelho condenando o entendimento das pessoas que vivem numa vida maldita, pensando que estão na bênção. Pregar o evangelho não é fácil, irmão. Pregar o evangelho é convidar as pessoas a uma convenção a Deus. Não é convidar as pessoas a aderir a uma religião para viver um padrão de vida religioso, centralizado dentro de uma religião. Pregar o evangelho é convidar as pessoas a renunciar a si mesmo para receber a mudança de Deus no seu interior, por onde a palavra vai transformar, iluminar. Pregar o evangelho é mostrar a realidade da humanidade, seja qual for o grau da sociedade, seja qual for a posição que esteja dentro de qualquer sistema. Pregar o evangelho é levar para as pessoas o contrário do que elas estão vivendo. Pregar o evangelho não é você ter agenda de culto e ministrar um sermão de autoajuda, satisfatório, conveniente para um grupo de religiosos dentro do sistema religioso. Porque cada pregador que diz que é homem de Deus vai pregar de acordo com o sistema, para agradar o povo do sistema. O pregador do sistema católico romano, ele vai pregar aquilo que lhe agrada dentro do sistema católico romano. Ele vai estar submisso a pregar dentro da vertente da religião dele. O pregador do sistema católico romano prega nessa direção. O pregador do sistema religioso evangélico, ele vai trazer pregações dentro da vertente do princípio do sistema religioso evangélico. Ele vai pregar dentro do que agrada a multidão, dentro do que a multidão está acostumada a ouvir. Cada um vai pregar dentro da sua linha, da sua vertente, dos seus princípios e valores de sua igreja. É aí que entra o desconforto que há para o pregador do evangelho.
Porque o pregador do evangelho, verdadeiramente, que está em Cristo, ele não vai agradar o sistema. Ele não vai se submeter ao sistema. Ele não vai pregar dentro da linha doutrinária, dos princípios, da vertente do sistema. O pregador do evangelho não vai pregar para agradar a multidão do sistema. O pregador do evangelho não vai assumir compromisso com o sistema para estar submisso ao sistema. O pregador do evangelho, ele vai pregar compromissado com Cristo, a verdade de Cristo, que vai aborrecer todos e qualquer sistema que não está nessa verdade. O pregador do evangelho, ele vai ministrar sem se preocupar em ter aplauso da plateia, em agradar os dirigentes do sistema, em ter a conveniência do sistema, em ter a aprovação do sistema. O pregador do evangelho, ele vai pregar compromissado com a verdade do evangelho. Ele vai expor a verdade do evangelho. Se for possível, se estiver fora, ele vai condenar todo preceito, princípio, valor pregado no sistema. É aí que vem o aborrecimento. É aí que vem a reprovação. É aí que vem o aborrecimento do sistema com os que pregam a verdade. Os líderes que governam no sistema, eles vão perseguir os que pregam a verdade do evangelho, porque vão trazer prejuízo e dano para a sua obra, para o seu negócio. É por isso que eles se preocupam, eles perseguem, eles trabalham para manter o povo com a mente manipulada, cauterizada, alienadas dentro da direção deles. É por isso que eles não recebem homens compromissados com o evangelho no sistema, porque tem que estar compromissado com eles no sistema. Não é com Cristo, não é com o evangelho. Quem quiser estar no sistema vai ter que estar subjugado ao sistema, no governo do líder, do homem do sistema. Quem quiser servir a Cristo no reino de Deus vai ter que estar compromissado com Cristo, que é o rei desse reino, levando a verdade dele, o ensinamento dele, a doutrina dele, que vai contrariar tudo que é vivido, pregado e ensinado no sistema pelos homens. Então, por isso que eu digo, pregar o evangelho, a vocação que Deus dá, o chamado que Deus chama, para aqueles que ele escolhe e vocaciona para pregar o evangelho, para o ministério da palavra, não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil para João Batista pregar a verdade diante do rei Herodes. Porque diz o texto que Herodes tinha um carinho por João. João, com certeza, considerava Herodes. Mas a consideração não pode ser maior do que o nosso compromisso com Deus. A consideração a ninguém pode ser maior do que o nosso compromisso com Deus de pregar a verdade. E tem muita gente deixando de pregar a verdade porque eu gosto de fulano, não quero aborrecer ciclano, não quero perder a conveniência e nem a amizade com Beltrano. Eu tenho que ser maleável, eu tenho que comunicar, compactuar e não aborrecer fulano para não ficar chateado comigo, porque é muito legal comigo. Não quero saber disso. O pregador do evangelho, ele tem que se posicionar diante da vontade, do compromisso, da lealdade, da fidelidade a Deus. Em Cristo, eu me mantenho compromissado com o reino de Deus, pregar a verdade de Deus. Aborreça-se quem se aborrecer. Está entendendo, irmãos? Em Cristo. Então, o pregador do evangelho, ele não vai ser corrompido. Ele não vai se comprometer com o homem, com o sistema, porque ele tem a obrigação, o compromisso de ser fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo. Se manter na verdade, pregando a verdade. Independente de quem seja o fulano, o ciclano ou o beltrano. Independente de qual seja a posição de fulano, ciclano ou beltrano. Tem que ser corrigido, repreendido com a verdade, quando não estiver nela, quando sair dela, quando pregar fora dela. Foi o que Pedro fez. Aliás, o que Paulo fez com Pedro. Pedro era o ancião da igreja de Jerusalém. Pedro era um apóstolo considerado por todos os seguidores de Cristo
Mas Paulo não olhou para esse mérito de Pedro. Quando Paulo viu que Pedro não andava bem nem diretamente pela verdade do Evangelho, o texto vai dizer que Paulo repreendeu Pedro imediatamente diante de todos na hora. Não, meu irmão. Não, mas ele é o pastor. Ele falou, está falado. Eu não vou repreender o pastor, que é ungido de Deus. Não existe isso na Bíblia. Quem cria essa mentira do diabo é eles que estão a serviço do diabo. Não existe ungido. Não existe autoridade. Não existe soberano maior do que outro. Todos nós em Cristo somos ungidos. A unção é o Espírito Santo que está em nós. Todos nós em Cristo temos autoridade. A autoridade é Cristo, a palavra que temos que viver na nossa vida. Todos nós em Cristo estamos dentro da mesma condição. Não tem maior nem menor. E todos têm a autoridade de usar a palavra para repreender quem não está na palavra. Não tem essa não, irmão. Ah, é o pastor presidente. Quem sou eu para repreender ele? Eu sou o ministro de Deus. Eu sou um servo de Cristo. E quem não estiver dentro da verdade de Deus, pode ser pastor, papa, padre, presidente, governador, senador, tem que ser repreendido. Paulo não fez nenhum cerimonial para repreender Pedro, que era um ancião, um apóstolo considerado da igreja que estava em Jerusalém. Mas Paulo, quando viu que Pedro não andava bem nem diretamente pela verdade do Evangelho, Paulo viu que Pedro tinha que ser repreendido ali, para corrigir ele na hora, para que aquele comportamento dele não viesse perverter os irmãos que estavam ali da verdade do Evangelho. É o que acontece hoje. Esse sistema religioso todo corrompido. Os líderes, os profetas, os homens que dizem que são de Deus, dentro do sistema, tudo pregando heresia, pregando a mentira em nome de verdade de Deus, e ninguém corrige. Tem ninguém para se levantar contra a mentira pregada por esses homens, porque são líderes, são pastores presidentes, são profetas de Deus. Não, irmão. Homem de Deus é quem está na verdade. Quem está fora da verdade não é de Deus, não. Tem que ser repreendido. Quem está fora da verdade do Evangelho não é de Deus. É a palavra que me autoriza a fazer esse julgamento. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém está pregando e ensinando que não é conforme a doutrina de Cristo, não ouça. Aparta-te deles. Se alguém não prega segundo a doutrina de Cristo, é soberbo, nada sabem. Se aparte dele, porque esse está corrompido da verdade. Mas o povo está lá, comunicando, aprovando, dando glória e aleluia. Em todas as heresias que eles estão pregando para o povo, em toda a doutrina de demônio que o povo está sendo instruído por eles, o povo está lá, aleluia, glória a Deus, é forte, fala a Jesus. E o diabo falando por eles, e o povo pensando que é Deus. E ninguém, não tem um homem que diz que é de Deus, nenhum profeta que diz que é de Deus, dentro do sistema, para reprovar e condenar essas heresias que o povo está sendo instruído a viver, dentro do sistema por esses pregadores, por esses homens. Tem ninguém para corrigir, irmão, porque são pregadores do sistema. Estão a serviço dos homens. Não são pregadores do reino de Deus. Não estão compromissados com Cristo para pregar o Evangelho. Porque se tivessem, não estavam na conveniência, vivendo o anátema dentro do sistema, pregando a mentira na linha doutrinária do sistema. Então logo se entende que esses homens estão a serviço do reino das trevas. Pregar o Evangelho é isso, irmão. É desconforto. É você sair da zona de conforto e se expor de uma forma tão perigosa que Jesus vai dizer que até a morte temos que ser fiel. Jesus vai dizer que vamos morrer por Ele. Mas temos que ser fiel até a morte. Eu não vou agradar, meu irmão, e não vou ser conveniente, não vou viver compactuando.
dentro do sistema, guardando na minha vida, sendo instruído por princípios, preceitos de homens que pregam heresias, doutrinas de demônios. Eu não vou viver isso, irmão. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a verdade. Não vou me deixar corromper nem me contaminar. Os princípios do Evangelho é esses que eu vou viver e guardar e praticar. Não é princípio de igreja, de religião nenhuma. Não é valores. Não é doutrinas. Não é ensinamentos de homens nenhum. É os princípios do Evangelho de Cristo. A doutrina de Cristo. Que vai reger a minha vida, meu caráter espiritual, o meu conhecimento de vida com Deus. É regido pelo conhecimento do Evangelho, pela doutrina de Cristo. E eu prego dentro desse critério, dentro desse princípio, bitolado, alinhado nos princípios do Evangelho. Eu prego dentro dessa direção e me policio, examino-me a mim mesmo. Tudo que eu prego eu assisto e vou vendo e conferindo. Às vezes eu dou um texto errado, mas o que importa não é o texto errado. O que importa é o conteúdo do ensino da palavra, do texto. Aí está certo. O texto às vezes é errado. Eu digo um capítulo, digo um versículo que não é outro. Mas isso aí não importa. Eu vou vigiar se eu estou pregando, explicando, interpretando como a palavra diz. Não como eu acho, entendo, eu penso. Não pela linha vertente doutrinária do sistema que eu estou. Está entendendo, irmão? Então é isso que nós temos que ter o cuidado. Pregar o Evangelho não é ganhar esse status de popstar do meio religioso. Hoje é muita fama, é muito astro, é muita estrela, é muito artista nesse sistema religioso evangélico, onde as pessoas estão sendo exaltadas, idolatradas, veneradas no meio evangélico. Profeta, homem de Deus, pregador, movimento, tanta coisa. Tudo isso agrada a multidão e a multidão aprova o que lhe agrada. E esses pregadores desse evangelho, do sistema religioso, que é anátema, eles pregam o que agrada a multidão. Não que a multidão precisa ouvir a verdade de Deus. Para converter-se a Cristo. Não para viver uma vida, aderir a um sistema religioso e viver uma vida de igreja. A vida com Deus é convertida a Cristo. A vida com Deus é centralizada, devota e consagrada no seu viver, na sua vida, em Cristo. Não dentro de ambiente. Não em práticas e ordenança religiosa. Então é isso, meus amados irmãos. É sério, o que eu sempre levo aqui é um compromisso que eu tenho muito grande e é por isso que eu não agrado muitos, aborreço muitos, principalmente os que estão no sistema, os que estão no poder do sistema, tá? Jamais eu vou ter plateia, vou ter púlpito, né, dentro do sistema, porque eu prego, o que eu prego vai condenar e contrariar o sistema. Então nunca eu vou estar convidado a pregar nesses altares, nesses púlpitos, nesses palcos de apresentação do sistema, onde o povo vai lá ver as atrações, as suas estrelas. Eu nunca vou estar ministrando dentro de um ambiente desse, porque se eu for, vão ser reprovados. O que vivem, o que ensinam e o que pregam vai ser reprovado. Eis o motivo pelo qual Jesus não agradou o sistema. O sistema é religioso, tá? Na época de Jesus, aborreceram-se com Jesus. Fizeram uma grande oposição e perseguiram Jesus. O sistema religioso. Por quê? Porque o sistema religioso estava sendo condenado e reprovado com a pregação que Jesus estava pregando. Se Jesus fosse mais um da religião farisaica, da religião dos saduceus, da religião dos
dos grupos que existia, cada um pregasse dentro da sua linha, dentro do seu limite, dentro da sua conveniência, cada um estava vivendo a sua conformidade. Ninguém aborrecia ninguém. Tanto é que eles viviam, cada um entre si. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, mas vai viver a tua vida de fé em Deus assim. Vai levar o teu povo a buscar a Deus assim. Que eu busco a minha vida de Deus assim e levo o meu grupo que está comigo a buscar a Deus assim. Cada um vivia nisso. Aí vem Jesus e diz assim: não é nem assim e nem assado que vocês vivem para Deus. Não é nem por ali nem por aqui que vocês vão encontrar Deus. Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus está dizendo aí? Essa pregação de Jesus está reprovando e condenando todo o conceito pregado dos sistema religioso naquele tempo de Jesus. Estava sendo reprovado todo o princípio e conceito que o povo vivia na religião, entendendo que era uma vida com Deus. Jesus agora vai reprovar. Jesus agora vai convidar o povo. Não é para vir para uma religião do grupo dos fariseus. Não é para vir para a igreja dos saduceus. Não é para vir para o templo. Não é para ir para nenhum lugar, religião, vivendo valores e princípios. Jesus agora vai pregar uma mensagem que vai convidar o homem, sabe para onde? Olha aí. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Olha a mensagem de Jesus. Não é vá para essa ou aquela religião. Jesus não veio defender nenhum princípio, nem critério, e nem meio, nem caminho religioso nenhum. Jesus não veio mostrar ao homem a religião verdadeira. Jesus não veio chamar o homem para viver uma vida com Deus dentro de nenhuma religião. Jesus vem, olha a mensagem de Jesus. Venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. A mensagem de Jesus é essa. A verdade do Evangelho é essa. É levada para isso. Um minutinho aí. Bom dia, amigo. Rodrigo José, os três. Ok. Seu nome? Wellington Ramos. Wellington Ramos, RG. 650 9392. Então vocês estão entendendo, meus amados? É aqui no trabalho e é aqui também no momento oportuno para levar a informação, o conhecimento e o esclarecimento da verdade que liberta. Esse é o meu trabalho no reino de Deus. A tempo e fora de tempo. Quando eu tenho a oportunidade, eu levo a comunicação. Pregar o Evangelho é isso. Obra de Deus não é vida de igreja, trabalho de igreja. A obra de Deus é Cristo. E eu tenho que levar o conhecimento dessa obra de Deus para as pessoas, que é Cristo. O que o Evangelho mostra. Essa é a obra de Deus. Que eu tenho que comunicar às pessoas, levar para as pessoas o conhecimento dela. Não é obra de igreja, não é trabalho de igreja, não é vida de igreja, não é compromisso de igreja. Até isso o povo está sendo ensinado errado. Então pregar o Evangelho é isso, irmão. Aborrece. Vai corrigir isso para eles? Eles querem não. Me diz aí, qual é o pastor que vai querer algum pregador que vá corrigi-lo, que vai ensinar o povo que dízimo não é ordenança de Cristo para a igreja, que batismo nas águas não é ordenança nem mérito para ninguém ter vida com Deus, que igreja não é casa de Deus, igreja não é lugar santo, igreja não é lugar de viver com Deus. Vai pregar isso para eles? Sabe por que eles não vão querer? Porque essas são as mentiras que levam o povo a estar preso no domínio deles. Se pregar a verdade em relação a isso, eles vão perder a autoridade, eles vão perder o domínio, eles vão perder o lucro, eles vão perder o povo, que são negócio deles, dentro das igrejas deles, onde eles têm o domínio e o cabresto na vida do povo. Vocês acham que esses pastores, que estão com esses grandes ministérios, estão compromissados com a verdade do Evangelho? Estão não. Porque se eles estivessem compromissados com a verdade do Evangelho, eles não faziam vocês robô, discípulos, propriedades deles, da igreja deles. Se eles estivessem compromissados com o Evangelho, vocês estavam sendo formados discípulos de Cristo, a consagrar e devotar suas vidas. Não era dentro das igrejas deles, em trabalho, compromisso, em atividade para manter o funcionamento.
Se esses homens que estão nesses grandes ministérios, esses pastores que dizem que é autoridade de Deus, é homem de Deus, é ungido de Deus, se eles fossem de Deus, eles estavam formando em vocês o conhecimento de Cristo, para vocês ser discípulo de Cristo, estar em Cristo, fiel a Cristo, seguindo a Cristo e sabendo que a autoridade espiritual para a vida de vocês não é eles, é Cristo a quem vocês devem se submeter. Mas eles não. Eles escravizam e prendem vocês dentro das igrejas deles, que é onde ele tem os domínios sobre vocês. Tome escravidão de trabalho, de tarefa, de compromisso. Tome a obrigação disso, daquilo e daquilo outro. E vocês vivendo escravo nisso, pensando que se não fizer, está desviado de Deus. Se não praticar, não ganha a bênção de Deus. Se não cumprir, não está obedecendo a Deus. Escravidão, irmão. O povo está escravo, alienado, com a mente cauterizada na mentira desses homens, presos dentro de igreja. Tem pessoas que não vivem mais para si. É igreja, igreja, igreja. De manhã, de tarde, de noite é obra de Deus. É trabalho para Deus. É buscar a Deus. É se dedicar a Deus. Isso tudo é mentira, irmão. Vocês estão perdendo tempo e perdido de Deus. A vida de vocês com Deus, a vida consagrada e devota a Deus, a vida em comunhão com Deus, não é dentro de igreja, não é por meio de igreja, nem por trabalho de igreja. É em Cristo, por Cristo, guardando e praticando a palavra dele, na nossa vida, no nosso viver, aonde estivermos, com o próximo, nas atitudes, nas ações do nosso viver, da nossa vida, guiada pela palavra de Deus, irmão. Não é escravizada dentro de tarefa de igreja, na direção desses homens. O povo perdido, irmão. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Josiane Maria, a irmã Josiane Maria, lá de Ameixas, um lugar onde eu passei um tempo ali, comunicando o evangelho para os irmãos, no ministério ali, onde a irmã Josiane Maria está. Quero mandar a paz do Senhor para ela, né, a missionária Josiane. E para todos os irmãos aí da cidade de Ameixa, né? Município de Cumbaru, Ameixa, né? Passei um ano abençoado aí com os irmãos. Que Deus assim abençoe todos os irmãos e que estejam sendo instruídos, iluminados cada dia mais no conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? Então, paz do Senhor, irmã Josiane Maria. Mandando também a paz do Senhor para a irmã Ayara Lima. Ainda fica uma rivalidade uns com os outros. A irmã Ayara Lima botou um comentário aqui, né? A paz do Senhor Jesus, evangelista Wellington. Amém, minha irmã Yara. A Yara, né? É verdade, pregar o evangelho é verdade. Ainda ficam numa rivalidade uns com os outros. Então, a irmã Ayara Lima fez um comentário aqui dizendo que ainda ficam em rivalidade um com o outro. E é isso mesmo. É isso mesmo, minha irmã Ayara. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Esse reino dividido que não vai subsistir é o reino das trevas. O reino de Deus não é dividido. Aí eu pergunto, esse sistema religioso evangélico é o reino de Deus? Cada igreja tem a sua verdade relativa. Cada igreja tem a sua exclusividade. Cada igreja se denomina a verdade de Deus, as outras não. Vai ver a rivalidade que há, como a irmã Ayara Lima colocou aqui, entre os líderes dos ministérios evangélicos. É um entre si combatendo com o outro. Sabe por quê? Não é pelo reino de Deus, é pelo reino deles. Porque esse sistema religioso evangélico não é o reino de Deus, coisa nenhuma. Eles estão discutindo, debatendo, estão trabalhando, defendendo, os seus princípios, é a sua causa, é o seu reino. Cada um defende seu ministério, que é o negócio deles. É pastores ameaçando um ao outro de morte. É ministério querendo ser maior do que o outro. Cada um disputando quem faz o maior templo. As igrejas que chamam de casa de Deus, né? Que são as armadilhas onde o povo fica preso. Dentro delas, servindo, escravizado, alienado, na direção dos donos das igrejas, que dizem que é de Deus. É a mentira do diabo para prender o povo,
fazendo o povo pensar que é verdade de Deus. Por esses homens, irmão. Cada um está aí discutindo e trabalhando em defesa dos seus ministérios. Os eventos, os trabalhos, não é para propagar o reino de Deus. Não é para divulgar a mensagem do Evangelho. Os eventos, os trabalhos feitos nesse sistema religioso é para propagar e divulgar suas igrejas, seus ministérios. Cada um se subjugando melhor, mais cheio de poder do que o outro. Não, a igreja de Deus é fulana. A igreja de Deus é ciclana. A igreja de Deus é a beltrana. Não, irmão. Primeiro, o reino de Deus não está ali, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus está em todo aquele que creu em Jesus. É Deus reinando em nós pelo Espírito Santo, que habita em nós quando cremos e convertemos a Jesus, tornando-nos templo e morada e casa de Deus, selando-nos como garantia de Deus para subir ao céu. É o Espírito Santo. Já é uma grande verdade que condena a mentira pregada por esses homens dentro da igreja. Que eles ensinam a você que se você não estiver nas igrejas, não for batizado no ritual feito por eles dentro das igrejas, não cumprir as obrigações das igrejas, você não é de Deus. Para você ser de Deus, tem que estar na igreja de Deus, que é a denominação que ele manda, que ele prende você dentro dela com as mentiras. Você é ensinado que só é de Deus se estiver dentro de uma igreja. Que você não pode ser igreja fora da igreja. Olha para aí, irmãos. É muita mentira, não é? Que esses homens pregam e prendem vocês que estão dentro de tais igrejas, servindo escravizado. Agora, essa escravidão, escuta aqui. Olha como o diabo faz. Essa escravidão, ela é sutil. Por quê? Porque você vive nela, não achando que está preso. Você vive na escravidão, alegrando-se na conveniência, na satisfação, porque é festa, é atividade, é compromisso, é trabalho que diz que Deus vai te abençoar por eles. É muita coisa que fazem você estar lá escravizado, levando você satisfação. Que o diabo faz isso. Ele prende o ser humano dando ao homem satisfação. Está entendendo isso? E o povo diz, não, eu estou preso não, eu amo estar na igreja. É maravilhoso estar no culto de louvor. É maravilhoso ouvir as pregações. É maravilhoso estar ali na comunhão entre os irmãos na comunidade. É gostoso, eu estou acostumado. Eu não perco um culto, eu gosto de estar na igreja. Eu me sinto tão bem. É aí que o diabo prende vocês. Agora, está na igreja vivendo o quê? Qual é o entendimento? Estão aprendendo e sendo formados no conhecimento de quê? De quem? Qual é o entendimento do povo que vive o igrejanismo? A vida de igreja. É se alegrar nos cultos, nas pregações de poder, nas profecias, nas profetadas, nas visões, nos decretos de Deus, porque Deus é contigo, coisa grande Ele vai fazer. É um culto de louvor onde se emocionam, cantam, choram e dizem que ama a Deus. Cadê o entendimento? Formado no ensinamento do Evangelho. É aí que entra a maldição. É aí que Satanás prende vocês, privando vocês do conhecimento da verdade, por onde vocês vão ser salvos e libertos. Essa é a estratégia do diabo, irmão. E o povo tudo preso na mentira desses homens. Aí eu me comprometo com Cristo. Eu sou um comunicador da verdade do Evangelho. Aborreça-se, pastor presidente da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Católica, do Testemunho de Jeová, de Mórmon, do Espiritismo. Aborreça. Quem se aborrecer, líder religioso, discípulo de religião, pastor, papa, padre, aborreça-se, pai, mãe, filho, filha, mas a verdade do Evangelho, eu tenho que me manter firme nela e pregando ela, porque a minha salvação, a minha vida com Deus, não depende de agradar nenhuma dessas pessoas, de estar em nenhum lugar, em nenhum ambiente. Depende do meu compromisso de crer no Evangelho e me manter fiel no Evangelho. A minha vida com Deus não depende de um culto, de um ritual, de um ajuntamento, de um lugar, ambiente chamado igreja. A minha vida com Deus não depende de um líder religioso a estar escravizado, submisso a ele, como autoridade de Deus, para ele guiar e dirigir minha vida, como se fosse meu guia para Deus. A minha vida com Deus depende de Cristo,
que é o meu pastor, o meu guia, a luz por onde eu estou sendo guiado. A verdade é onde eu estou liberto para a vida com Deus. A minha vida com Deus não depende de vida religiosa, de sacrifício religioso, de penitência, de atividade, de eventos, de vida formal. A minha vida com Deus depende do conhecimento de Cristo, que eu preciso ter, primeiro, para ter vida com Deus. E nesse conhecimento eu crer e viver nele, por ele, em Cristo, na palavra dele. É isso que depende a minha vida com Deus, não só a minha, mas a vida de qualquer pessoa que quer viver com Deus, está em Deus, depende disso, do conhecimento e do entendimento de Deus, pregado por Cristo no Evangelho. E eu acho interessante, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, abra a sua Bíblia aí, e leia o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 16 e 18. Paulo vai dizer, orientando os irmãos, a se fortalecer no Senhor, a estar atento, a vigiar, para não se apartar de Deus. Paulo vai dizer, como os gentios estão afastados de Deus. Por quê? Porque saíram de igreja? Porque não estão em igreja? Não. Primeiro, ninguém vai chegar a Deus por igreja. Não é a igreja o centro, o lugar para eu ter a minha vida reconciliada e vivida em Deus. Não é a igreja, é Jesus. E Paulo vai dizer, estão afastados da vida com Deus pelo entendimento obscurecido, a dureza do coração e a ignorância. É isso que leva o homem a se perder de Deus, a não encontrar Deus. É o entendimento corrompido. É o coração duro que não abre para ouvir a palavra, que não dá crédito à palavra, que não examina a palavra. É a ignorância por não ter o conhecimento da palavra. É isso que separa o homem de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Segundo as Coríntios 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Sabe o que nós aprendemos aí? Dentro desse ensino, dessa advertência que Paulo dá, é que o trabalho do diabo não é tirar ninguém de nenhuma igreja. O diabo não está preocupado em tirar você da igreja que você está. O diabo não está preocupado em fazer você deixar de viver a vida ativa, o ativismo religioso, o legalismo religioso. Porque isso não te leva nem a Deus e nem te afasta de Deus. Porque afastado já está. O diabo está preocupado, sabe em quê? Em colocar a obscuridade, privando você do conhecimento do Evangelho, para que você não tenha sua mente iluminada, conhecendo a verdade e sendo liberto para a vida com Deus. Porque a vida com Deus não é por nenhuma igreja vivida, dentro de nenhuma igreja nas atividades. A vida com Deus é pelo conhecimento do Evangelho e vivida no entendimento e na direção do Evangelho. E é isso que o diabo trabalha, como disse Paulo, segundo as Coríntios 4:4. Ele cega o entendimento das pessoas para não contemplar a verdade do Evangelho, porque assim elas mantêm-se perdidas de Deus, escravizadas por ele, na mentira dele, desprezando a verdade, porque a verdade que Deus quer que a gente conheça e viva e esteja, não está dentro de igreja, não é uma igreja, não é um conjunto de regras de igreja. A verdade é Jesus, a doutrina, o ensinamento que ele trouxe. É isso que Deus quer que a gente conheça, veja e esteja. O testemunho que Deus dá para o homem encontrar salvação, para o homem se dirigir e estar, não é testemunho de nenhuma igreja. Deus não dá testemunho de igreja evangélica, de igreja católica, de nenhuma igreja para o homem estar ali e ser salvo como verdade. Vai ler o que está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Dá uma lidinha, por favor, do versículo 9 ao 13. O apóstolo João vai dizer, o testemunho de Deus é esse, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Deus dá testemunho do Filho. Vai ver o que Jesus disse lá.
em João 6, 38 ao 40, Jesus vai dizer assim, escuta aí. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai que está no céu. E a vontade do Pai que está no céu, daquele que me enviou, é esta. Qual? Que todos vejam o seu Filho e creiam nele, para ser salvo. A vontade de Deus é que todos os homens conheçam a Jesus e creiam nele, para ter a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você esteja escravizado, vivendo um legalismo, robotizado, alienado, numa vida cheia de compromisso, sacrifício, penitência e vida religiosa dentro de nenhuma religião. Isso não é a vida que Deus quer que você viva para estar em comunhão com Ele. Não é a vida vivida dentro de nenhuma igreja ou religião. O que Deus quer que você conheça para estar nele, tenha vida com Ele, é o conhecimento de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tanta gente fala essa palavra, mas está preso na mentira. Por quê? Porque não dão crédito à verdade. Eu conheço muitas pessoas que citam direto: conhecereis a verdade vos libertará. E ela mesma estando presa, escravizada, na mentira. Porque se alguém verdadeiramente conhece a verdade, não vai estar preso dentro de nenhuma religião. Não vai estar com a sua vida subjugada na autoridade de nenhum líder religioso. Não vai viver penitências e flagelo, obrigação, meta e regra, atividade dentro de nenhuma religião. Quem conhece a verdade é liberto. Toma a atitude que Paulo tomou. A atitude que Paulo tomou foi porque ele conheceu a verdade. Paulo era um adepto da religião judaica. Ele era fariseu. A principal religião de Jerusalém. O principal grupo mais radical, que condenava todo mundo, até o próprio Jesus. Esses fariseus hipócritas, no tempo de Jesus, condenaram Jesus. Por quê? Porque a religião farisaica era a principal que se denominavam especial de Deus, mais santo. Eles eram de Deus e os outros não. Tem alguma religião assim hoje também? Tem algum grupo religioso que tem o mesmo comportamento de fariseu? É o mesmo espírito que opera, irmão. Só muda o cenário, mas a atuação do espírito é o mesmo. Então, a gente vai ver que no tempo de Jesus existiam várias religiões. E Paulo, ele era um adepto da principal religião, que Paulo vai dizer que era mais radical. Ele tinha grande zelo. Ele era dedicado à religião a ponto, olha o que Paulo diz, de perseguir os cristãos. Como se ele estivesse fazendo a obra de Deus. Como se ele estivesse servindo a Deus. Porque toda a vida que Paulo viveu, o tempo que Paulo estava vivendo nos valores e princípios da religião farisaica que ele vivia, ele estava ciente de que estava servindo a Deus. Paulo só veio conhecer a verdade depois que tem o conhecimento de Cristo. Porque a verdade é Cristo. E olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Dá uma lidinha lá, irmão. Para você aprender, para você conhecer, para você estar sendo iluminado no conhecimento da verdade. Paulo vai dizer que era zeloso, irrepreensível, dedicado à sua vida religiosa, a ponto de perseguir os cristãos, a igreja de Cristo, que eram pessoas, não denominação nem ministério de homem. A igreja de Cristo é pessoas que estão em Cristo, não é nenhuma denominação. E Paulo vai dizer que perseguia essa igreja, os cristãos que pregavam e professavam sua fé em Cristo. Aí Paulo agora vai dizer que guardava todos os valores que a religião estabelecia para ele viver e praticar e guardar, como se fosse de Deus. Paulo era irrepreensível. Ele vivia tudo que era para se viver estabelecido pela religião, como se fosse de Deus. Mas olha o que Paulo diz.
pelo excelente conhecimento de Cristo, ele colocou tudo como perda e considerou como esterco, para que possa ganhar a vida com Deus pelo conhecimento de Cristo. Paulo agora vai renunciar à religião, os valores, os princípios, a tradição, a vida que ele vivia como se fosse para Deus, dentro da religião. Paulo agora vai ter que renunciar para viver uma vida no conhecimento de Cristo para Deus, a partir de Cristo. E se Paulo não renunciasse, se Paulo não tivesse saído do meio da religião, da vida escrava nos princípios e valores da religião farisaica, ele nunca poderia viver para Deus, estar em Deus e alcançar a graça de Deus. Foi preciso ele renunciar. E foi o que ele fez. Dá uma lidinha lá. Dá uma lidinha lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 8. Tu vai ver essa verdade. Então, meus amados irmãos, resumindo, enquanto vocês estiverem com as suas vidas escravas, devota, consagrada, na fidelidade dos homens, dentro do sistema, nunca vão chegar a Deus. Nunca vão alcançar a vida com Deus. É preciso conhecer a verdade, crer na verdade e renunciar a todos esses princípios e valores que você tem vivido até hoje como de Deus, considerar como esterco para ganhar a vida com Deus por meio de Cristo. O conhecimento de Cristo é que nos leva à vida com Deus. Enquanto você estiver vivendo sua vida devota, consagrada, fiel, escrava, no ativismo religioso, no legalismo religioso da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, das igrejas de mão, das igrejas de qualquer religião, vocês nunca vão viver para Deus, estar em Deus. Não brinquem com isso, não. Eu estou falando a verdade. Se você quer viver a conveniência da vida religiosa, você pode continuar aí, na mentira. Agora, grande vai ser a decepção e o desprezo eterno quando deste mundo você partir para a eternidade. Porque está pensando que Deus vai lá te aprovar porque tu estás vivendo essa vida na igreja? Está pensando que a forma de Deus te receber é pela vida de igreja? Não, não. Tu está sendo ensinado assim pela mentira do diabo, pregada por esses homens dentro da igreja, que te ensina que tua vida com Deus tem que ser vivida e centralizada dentro e por meio das igrejas, nas atividades, nos trabalhos, na vida cheia de compromissos de igreja, irmão. É muita gente escravizada, né? Você só vai prevalecer numa vida com Deus se você tiver no conhecimento de Cristo a verdade que liberta e andar convertido a Ele, por Ele e nele. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se vocês estiverem ali naquela outra igreja, é nele, vivendo, guiando e praticando a palavra dele, na sua vida e no seu viver, não prática de vida religiosa, de atividade religiosa dentro de igreja. Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ser fiel até a morte. Aquele que vencer alcançará a vitória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas vencer, perseverar, o que é isso? Eu já persevero. Eu não perco um culto da igreja. Eu persevero. Estou nos trabalhos da igreja. Estou nos cultos da igreja. Estou na devoção da igreja. Estou vivendo os compromissos da igreja. Eu persevero. Estou na igreja todo dia. Não perco um culto. Eu persevero. Não é essa a perseverança que Jesus está dizendo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar em estar na palavra dele, sendo prudente, guardando e praticando, sendo fiel a Cristo pela palavra, não aos homens por vida de igreja. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. É o cuidado que Paulo está dizendo, que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É cuidar da tua vida na doutrina, no ensinamento de Cristo. Perseverar é isso. Paulo vai dizer, se vocês não tiverem no evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. E se alguém pregar um outro evangelho, que não seja esse que nós temos pregado, não receba. Seja um anjo, seja um arcanjo, seja qual que for a autoridade que diga que é de Deus, não receba. Perseverar e você está em Cristo, no evangelho, irmão.
Perseverar não é viver tua vida legalista de igreja. O ativismo religioso de igreja. Perseverar não é estar na igreja de manhã, de tarde e de noite. Em culto, trabalho, obrigação, compromisso, regra, meta. Perseverar é estar vivendo a palavra aqui, ó, no teu entendimento, para manter a tua vida santa com Deus e não pecar contra Deus. Foi o que Davi disse. Guardei a tua palavra onde? No meu coração, aqui no entendimento. Para quê? Para não pecar contra ti. A santificação da vida do cristão não é dentro de prática e de vida religiosa, de usos e costume religioso. A santificação da vida cristã é no entendimento da palavra. Conhecendo e prosseguindo no conhecimento da palavra. Jesus vai dizer, Pai, santifica-os nos trabalhos, nas consagrações, no culto de adoração de igreja, não. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pedro vai dizer, mantendo as vossas almas puras e consagrada a Deus pela obediência à verdade. Não é pela vida de culto, de vigília, de consagração, de culto disso, daquilo outro, de igreja não, irmão. Essa vida de igreja é escravidão. Não foi Deus que orientou. Não foi Deus que colocou esse princípio de vida de igreja para o povo viver. Isso vem do diabo, é mentira. Isso é mentira do diabo, que o povo está preso. Pessoas tão fanáticas de vida de igreja, que não vivem mais para si, é só igreja, 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 igreja. A mente dele é igreja, igreja. É trabalho, é obrigação, é compromisso, é atividade, é isso, é aquilo, outro. O relacionamento dele é igreja. A vida dele é centralizada dentro do ambiente do mundo igreja. Deixa de viver a vida normal com o próximo. Alienados, irmãos. As pessoas estão tão alienadas na religião que matam-se pela religião. Tira a sua vida pela religião. Pessoas tão fanáticas na religião que priva os filhos de um exame, de receber sangue. As pessoas tão fanáticas de religião que se vestem de uma forma robótica, estabelecida pela religião, não tem liberdade para vestir uma bermuda, para ir para uma praia, usar um calção simples, ir para uma praia, viver uma alegria dentro de um... Não, a vida dela é a igreja. Tudo dela, a mente dela é cauterizada. Não, se eu for isso, eu me desvio de Deus. Porque para ser de Deus, eu tenho que estar na igreja. Igreja, igreja. Ele já dorme. O sonho dele é a igreja. Veja o que o diabo faz com as pessoas. Olha a escravidão aí. E pensa que são livres e libertos. Porque Deus não orientou ninguém em nenhum texto, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. Deus nunca pediu a ninguém uma vida de igreja. Deus nunca orientou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. A vida com Deus não é vivida dentro de nenhuma igreja. Não é vivida em ritual, em sacrifício e penitência religiosa. Apesar que no Velho Testamento tinha o templo, tinha o sacrifício, tinha os rituais, mas agora em Cristo não precisa de nada disso, irmão. Agora em Cristo, Deus está direto em nós. Eu não preciso de intermédio. Eu não preciso de lugar. Eu não preciso de sacrifício, de prática, de obra. Tudo já foi feito por Cristo. Em Cristo. Eu só preciso crer e ser fiel a Ele. Andando pela direção dEle. Não adianta eu dizer que creio nele e não guardo a palavra dEle. O próprio Jesus vai dizer isso. Do que adianta você dizer Senhor, Senhor e não pratica, não guarda o que eu mando? Zé, irmão. É 502. Pode ir lá. Está na porta. Tá. Então vocês estão entendendo isso? Jesus vai dizer isso. Não adianta vocês crerem em mim, dizer que eu sou Senhor e não guardam o que eu mando. Não adianta as pessoas dizer que Jesus é Senhor, está com a sua vida escrava devota no sistema, na autoridade dos líderes, praticando tudo aquilo que os homens mandam e não o que Jesus ensina. Não adianta, irmão. Jesus vai dizer, se vocês guardarem o quê? As minhas palavras, aí vocês serão meus discípulos. Não é vocês guardando obrigações, regras, normas do sistema religioso.
É guardar o que Jesus ensinou. E se você, para encerrar, eu vou encerrar agora, convidando você agora a analisar-se a si mesmo. Se você observar, presta atenção. Ei, vem cá. Presta atenção agora. Eu vou te dar agora uma advertência. Eu vou agora trazer para você um questionamento. Para você pensar. E através desse pensamento, você chegar ao conhecimento da verdade e ser liberto. Escuta aí o que eu vou te comunicar agora. Vem cá. Jesus disse assim: se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Isso está lá em João 8,31. Vamos para Mateus 7, 23. Jesus vai dizer: eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Venha o que vier, vai bater contra essa casa e não vai derrubá-la. Por quê? Porque está edificada na rocha. A rocha é Cristo, é a palavra dele. A pergunta para você agora é: o que tu pratica? O que tu vive como regra de fé e prática? O que tu vive como um princípio de fé em Deus? É o que Jesus ensina na sua palavra? Essa é a pergunta para você. Essa vida tua religiosa, que tu está vivendo ela dentro das igrejas, através dos eventos, dos compromissos, das atividades, dos sacrifícios. Jesus ensinou isso? Tudo isso que tu está vivendo e se submetendo dentro das igrejas, vivendo e praticando como regra de fé e princípios para a vida com Deus, Jesus ensinou isso? Eu deixo para você esse questionamento. Por favor, seja prudente, seja simples e humilde. Receba esse conselho, essa orientação. Vai examinar. Vai examinar se a sua vida de fé, de princípios e valores, de conhecimento, de entendimento, está sendo conduzida, principiada pelo que Cristo ensinou. Porque senão, você está enquadrado naquilo que Jesus disse. Adorando e servindo a Deus em vão. Sacrifício de tolo. Morto com o nome de que vive. Reprovados da fé. Perdidos de Deus pelo entendimento corrompido. Porque está andando uma vida com Deus sem entendimento. E é o que Paulo vai dizer em relação aos seus irmãos patriotas de Israel. Paulo vai dizer lá em Romanos 10, do 1 ao 4, que dá testemunho dos israelitas, dos seus compatriotas, que eram zelosos de Deus, buscavam viver uma vida para Deus, mas não com o entendimento que Deus orienta o homem. Eles estabeleciam a sua vida com Deus pelo seu próprio entendimento. Buscava se justificar com Deus pela sua justiça, pela sua vida de entendimento com Deus. E com isso, Paulo vai dizer, eles rejeitam a justiça de Deus, o meio que Deus estabeleceu. Porque tudo aquilo que eles queriam viver como meio de chegar a Deus, foi findado, finalizado, concluído, consumado em Cristo. Cristo já tinha vivido e praticado tudo que o homem precisava para chegar a Deus. Mas tem gente que precisa ainda fazer isso, fazer aquilo, porque se não fizer, é ensinado de que não é de Deus. É sacrifício, é ritual, é penitência, é flagelo, cerimoniais, vida ativas, dentro de obrigação, tarefa e meta, como se fosse para Deus, irmãos. Nada disso precisa. A tua vida com Deus, ela só é verdadeira pelo único caminho, pela uma única porta. Esse caminho é Jesus, essa porta é Jesus. E você tem que viver em Jesus e andar por Jesus pelo conhecimento e pelo entendimento. Não por meio nem dentro de nenhuma igreja. Que Deus abençoe, que vocês possam receber esse ensino, entender o conteúdo, a informação que eu estou levando. O meu trabalho não é fácil, não é simples, não é bom, bem aceito. Por quê? Porque tudo isso que eu falei agora vai contrariar um bocado de pessoas que está vivendo no sistema. Tudo que eu falei agora vai de encontro, vai reprovar e condenar tudo que as pessoas estão vivendo na religião. Por isso que não vai agradar. Mas o meu compromisso é em agradar a Deus. Cumprir o ministério que Ele me deu no reino de Deus. Eu não estou compromissado no reino do homem, dentro do ministério de nenhum homem. Eu não sou um produto, nem um objeto da igreja, de religião de homem. Eu não sou propriedade de homem. Eu sou
propriedade de Deus, um instrumento de Deus, compromissado com o reino de Deus, membro da igreja de Deus, a serviço do reino de Deus na autoridade de Cristo. Amém, irmãos? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Minha irmã Ayara Lima, minha irmã Josiane Maria, Deus abençoe vocês grandemente com o conhecimento e com o esclarecimento da verdade no entendimento de cada um de nós para a gente viver uma vida verdadeira, reta, justa e segura em Deus e com Deus por meio de Cristo. Amém, minhas irmãs? O irmão Wellington Ramos agradece a Deus pela vida de todos que estão aqui comigo agora ao vivo e que estão assistindo agora depois de gravado. O objetivo é levar o conhecimento da verdade para que todos aqueles que creem e conheçam a verdade sejam libertos em nome de Jesus.